E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Novamente eu estou sem câmera, já que eu estou fazendo esse vídeo, gravando ele no dia 20 de abril de 2024, são 15 horas e 23 minutos nesse momento. E como eu estou fazendo de casa, aqui em casa eu estou sem a câmera funcionando. Nós vamos abordar nesse vídeo basicamente a situação atual do Ibovespa, dólar, Petrobras, Vale, Itaú. E vamos também falar quais são os principais ativos que me interessam para a semana que está iniciando e o que eu estou interpretando para o cenário que está rolando aí. A gente está, obviamente, olhando a situação de um possível conflito no Oriente Médio, que tem escalonado semana após semana. Ainda assim, alguns ativos estão ficando interessantes e observando-se a aproximação de certos suportes. Este é o gráfico do Ibovespa, gráfico semanal fica mais fácil de olhar. A gente perdeu uma zona de suporte importante, que é a região de 126 mil pontos. Idealmente não deveríamos ter perdido isso. É bem verdade que se nós considerarmos a semana que vem fechando acima, isso aqui poderia ser apenas uma mola para empurrar o mercado para cima. Então, portanto, dentro do jogo de xadrez que é o mercado financeiro, se nós fecharmos acima de 126 mil a semana que vem, nós estaremos produzindo um belo ponto para assumir entradas junto com os institucionais que estarão comprando posições. Por outro lado, ao entrar no gráfico diário, a gente percebe que sim, nós fizemos vários dias consecutivos de queda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias de queda consecutivas. Perdemos o suporte e fizemos este movimento que, por enquanto, só pode ser lido como um pullback, um retorno até o fundo anterior, que agora funcionaria como resistência. Por isso, na semana que vem, vai ser muito importante verificar como o mercado irá se comportar quando testar a região de 126 mil de novo. Duas coisas podem acontecer. Primeira delas, a gente pode efetivamente apresentar pressão de venda, não conseguir segurar, e aí com isso produzir um candle de reversão e aí fazer uma troca de polaridade para então buscar o próximo suporte do mercado, que encontra-se apenas na casa de 117 mil pontos. Por isso, para mim, é crítica a movimentação do mercado na segunda e na terça-feira, e se perdermos a região dos 123, não temos mais absolutamente nenhuma expectativa de reversão do atual movimento, estaremos então operando numa tendência de baixa no diário, com o objetivo sendo realmente buscar pelo menos o fundo, na verdade o topo anterior rompido em 117 mil pontos. Então essa é a minha leitura para Ibovespa, é um viés mais baixista, já que eu percebo assim uma movimentação que seria uma tendência de baixa. Podemos até tentar desenhar um canal, que seria este canal de baixa aqui, e nós estamos tocando o que seria a zona de suporte desse canal para eventualmente produzir alguns dias de repique, para então nós podermos continuar dentro do canal de baixa. Não há topos e fundos ascendentes e não há, neste momento, absolutamente nenhuma certeza de que nós vamos retomar alta, pelo contrário, a certeza é de que nós temos observado movimentos bastante erráticos dentro do Ibovespa, com o mercado perdendo fundo, rompendo máxima, perdendo fundo, rompendo máxima. Já o dólar futuro finalmente ficou um pouco mais fácil o seu entendimento, não que seja fácil em algum momento, mas ficou um pouco mais simples, porque quando a gente conseguiu romper de fato essa região que era a atual resistência do dólar, a gente rompeu, fez o pullback e agora buscamos o último topo, tocamos o topo anterior, sentimos pressão de venda e agora podemos dizer que o dólar trabalha dentro de um retângulo e dentro desse retângulo, inclusive, já fez um topo na proximidade do topo anterior, o que acionou um sinal de venda na sexta-feira para tecnicamente empurrar o mercado de volta para essa área. Usualmente falando, minha expectativa é que o mercado produza talvez uma lateralização na mesma amplitude que ele fez aqui, respeitando a região de 5,110 como suporte, trabalhando dentro desse zigue-zague, mas num nível superior.
Esse seria um cenário simétrico. E o outro cenário simétrico é um rápido e instantâneo recuo para a zona de suporte em 487. O menos provável, mas que tem que estar no nosso radar, seria eventualmente o mercado conseguir romper a máxima deste candle, que é um candle vermelho, em cima de uma zona de resistência. Isso produziria uma armadilha de compra, isso estoparia os vendidos, e isso faria com que o mercado literalmente fosse dobrar todo esse canal para cima, empurrando o dólar para um nível muito mais alto. Aí nós estamos falando de dólar de volta à casa dos 5,80. O que seria para a nossa economia brasileira muito complicado, porque nós teríamos daí resumidamente a ideia de uma inflação bombando, enlouquecida, porque a gente sabe que quando nós temos um cenário de dólar em alta, a inflação no Brasil piora. Então, dito isso, eu realmente fico na expectativa de que o dólar produza algum tipo de arrefecimento. Para nós seria extremamente importante que isso acontecesse. E dessa forma, então, a gente conseguiria... talvez continuar a redução na taxa de juros, que tem sido importante para o nosso país neste momento. Mas não me parece que nós estejamos indo nessa direção. O dólar tem ganhado força frente aos principais mercados. Ele tem realmente produzido um ganho de força frente aos principais mercados. E aí nós temos olhado e entendido que não está muito simples, de fato, para a gente conseguir segurar um dólar enquanto o dólar vem se valorizando frente às principais moedas do mundo. Se a gente coloca aqui o gráfico do DXY, nós vamos observar isso acontecendo. DXY. Então vejam que a gente vê uma tendência de alta dentro do DXY, aproximando-se sim de um topo anterior, mas sim, uma tendência de alta. Muito bem. Vale do Rio Doce continua lateralizada, mas no meu entendimento preparando-se para sair dessa região. A Vale continua trabalhando dentro de um range. Ela tinha feito uma zona de congestão muito ampla, praticamente um ano inteiro de duração, um ano de 2023 inteiro de lado aqui. A gente sabe que a resistência principal da Vale está aqui em cima. Ao mesmo tempo, a gente vê que a gente volta para essa lateralização. E agora, se nós conseguirmos fechar acima da média móvel de 80, nós poderíamos abrir um espaço para buscar essa outra área de resistência aqui em 65, eventualmente a resistência em 74. O mês de abril geralmente é um mês de forte valorização da bolsa. Não é o que nós estamos vendo neste momento, estamos vendo um mês de abril de recuo, um mês de abril de fragilidade para a renda variável, o que é algo bastante complicado, algo muito ruim de ser visto. Algo que tá complicado. Então aqui, a Vale, ao romper essa região, tem uma resistência logo acima, depois mais acima, então a Vale não está num momento muito fácil. YouTube no gráfico semanal aproxima-se de uma zona de suporte, fundo anterior observado, ao mesmo tempo 3 semanas consecutivas de queda, estocástico lento bastante sobrevendido, batemos no dia 15 do mês. Ou a YouTube vai fazer uma gazela doida no cio e cair o mês inteiro, ou ela faz um V15 para voltar para cá. Essa é a minha leitura nesse momento. Eu construí uma borboleta com miolo nessa região aqui, porque minha ideia é que YouTube se romper, especialmente a máxima de 32,10, ele deveria fazer uma recuperação em V. E essa recuperação em V traria YouTube de volta para 34,50, onde seria o miolo da minha, digamos assim, onde seria o miolo da minha operação de YouTube, um miolo, uma borboleta com miolo em 34,52. Então, olhando isso e aí entendendo isto, basicamente, eu olho para a situação atual e penso, ok, eu tenho uma operação a ser feita. Essa operação a ser feita, ela pode ser, sim, ela pode ser um miolo com borboleta aqui em cima, ela pode ser uma trava de alta, ela pode ser uma venda de put.
Obviamente que a perda de 31,29 dispara o conceito de uma possível gazela doida no cio, para continuarmos o recuo por mais vários e vários dias até o final do mês. Vamos ficar na torcida para que isso não aconteça, é óbvio. Vamos ficar na torcida para que isso não role e para que a gente consiga, então, observar um V15 que seria o mais sensato e o mais interessante para todo mundo que está aqui dentro do mercado, né? Isso seria o melhor de tudo, sem dúvida alguma. Muito bem. Petrobras. Petrobras segue na direção do topo. Do meu entendimento, Petrobras quer chegar em 42,64. A gente está vendo que o petróleo está forte por aspectos da guerra no Oriente Médio. E isso automaticamente favorece a Petrobras e favorece a 3RP3 e favorece a Prio 3. E por isso que a gente tem que olhar para esses ativos com bastante atenção para verificar se a gente consegue localizar boas oportunidades de entrada neles. Neste momento, olhando a situação, eu vejo que não tem um ponto perfeito para tomar posição agora. De fato, eu vou ter que esperar um pouquinho para ver se eu consigo localizar algum ponto ideal de entrada, coisa que não tem agora. Não tem. Se eu tentar forçar uma operação agora, o mais provável é que dê ruim. A gente não pode forçar operações. Forçar operações acaba sendo, na maior parte das vezes, desastroso para nós traders. Então, aqui eu não tenho agora muita coisa para fazer. Eu tenho que apenas esperar que aconteça algum recuo e, dentro do recuo na Petrobras, tomar a posição. É bem verdade que quando eu utilizo aquele modelo de rompendo a massa da última semana, isso por si só já me permitiria alguma posiçãozinha na semana que vem. Se nós rompermos a massa dessa última semana, que aqui encontra-se com um alvo de 8% para cima. Muito bem. Então esses são os principais ativos que a gente tem. Vamos falar de boi, BGI Food. O boi aparentemente construindo um pivô de alta. Tá? O boi faz uma movimentação bastante interessante, que pode ser inclusive lida como realmente um truque de entrada do John Crane. O objetivo desse movimento mais amplo seria 303,90. Eu estou esperando qualquer recuo dentro do boi para tomada de posição. Eu não posso comprar aqui agora, sem dúvida alguma. Tenho que esperar o próximo recuo para comprar o próximo recuo. Posso fazer isso nos 120 minutos e eu teria tido uma entradinha aqui. Ou posso eventualmente pensar que esse movimento aqui já é o pullback do topo anterior e, se acontecer o rompimento, assumir posições. O milho segue tendência de baixa, mas se aproximando de uma zona de suporte. É possível que também estejamos construindo aí um truque de entrada. É possível o truque de entrada, que seria o recuo até a Bison, e nesse caso o milho estaria gerando uma entrada nessa região, stop abaixo desse fundo aqui, e o alvo lá em 70,46. Isso é um sistema de reversão de tendência, está acreditando que a tendência vai mudar. A gente está em cima de uma linha de tendência de alta nos 120 minutos, a gente não tem divergências muito importantes. Eu desenharia aqui sim uma LTB, e o corte dessa linha de tendência de baixa poderia significar um momento bastante propício à tomada de posições no milho. Não sei se vai acontecer, honestamente falando, eu vou esperar os próximos capítulos para então poder realmente definir isso com maior precisão. Muito bem, agora vamos aos ativos que estão realmente muito fortes na bolsa nesse momento. A gente tem alguns ativos que estão realmente muito poderosos, ativos que estão se deslocando e estão entregando movimentações em tendência e que podem facilitar a vida de um bom trader. Um desses ativos é a Ciel3. A gente vê a Ciel operando numa tendência de alta no gráfico diário, uma tendência de alta no semanal, é tendência de alta no diário e é tendência de alta nos 120 minutos. Então este é um ativo que qualquer recuo eu posso pensar em uma compra. Eu não compraria agora, obviamente, porque estamos afastados da zona de suporte, mas é um ativo que eu tenho que deixar no radar ao longo dessa semana. Outro papel, como já mencionado, Petrobras, e aqui sim, vou esperar um recuo nos 120 minutos, aproximação dessa região aqui, que a gente pode inclusive colocar um alarme esperando que seja acionado. BRFS3, o papel está bastante interessante no gráfico diário. O papel está em cima de um topo anterior rompido, depois de ter feito um movimento de
topos e fundos ascendentes, criando um 1, 2, 3 de compra, eu tenho para swing trade que ficar atento à ruptura de 17,40. Nesse caso, meu stop abaixo de 16,48 BRFS3 me atrai. Em termos de gráficos de candle pavio para a semana que vem, Uzi Minas. Uzi Minas faz um candle pavio numa tendência de alta em cima de um topo anterior rompido. A gente viu que o minério ganhou bastante força na última semana e a gente pode então ter um movimento bastante importante na Uzi Minas se nós tivermos um gap de alta na segunda-feira. Além da Uzi Minas, um papel que eu não sou tão fã assim pela liquidez, a Positivo toca a média móvel de 8, está dentro de um bull run, faz um candle pavio, um gap de alta na segunda, poderia originar uma entrada bem agressiva em positivo. E daí a gente tem a SUSB3, papel exportador, papel que produz um fluxo de caixa bem interessante em dólar, e dentro desse fluxo de caixa, obviamente com o dólar subindo, eles são favorecidos. Quando a gente fala de uma SUSB3, a gente vê um candle pavio, um candle que tem um corpo extremamente microscópico frente à máxima e mínima. Estamos tocando a média móvel de 8, um gap de alta na segunda, e eu sou comprador de SUSB3, com meu stop ficando abaixo de R$60 e meu alvo sendo o fechamento da semana, levar a operação até lá. Em termos de swing trade, a gente tem alguns papéis bastante interessantes no swing trade. ENAT3, naturalmente, média móvel de 80 subindo, estocástico lendo sobrevendido, 1, 2, 3 de compra. Fica nítido para mim uma entrada em ENAT3 e swing trade para semana que vem. Isso não é call, eu estou apenas dizendo o que eu estou achando interessante. Braskem também considero interessante nesse momento, pelos mesmos aspectos. Estamos em cima de um topo anterior rompido, estamos em cima de uma média móvel de 80, estamos com o nosso estocástico lendo sobrevendido, formamos 1, 2, 3 de compra e, portanto, eu olharia para a Braskem com bastante atenção nessa semana que está iniciando. Além da Braskem e da ENAT3, a gente tem CXSE3, lindo movimento, boa tendência de alta, o papel está mais forte que Bovespa. A gente vê 1, 2, 3 de compra sendo formado no candle número 73, 74, 75. A gente vê estocástico lendo sobrevendido e, portanto, eu ficaria atento para a semana que vai estar iniciando na CX. Dentro do mesmo setor, a gente tem PSSA3, que está um brinco de beleza. Vejam que a gente produz 1, 2, 3 de compra, estocástico lendo sobrevendido, média móvel de 80 subindo. Isso é bastante interessante para traders que gostam de operar esse modelo de estocástico lento com a média móvel de 80 subindo. Significa que estamos próximos de uma zona de suporte. E dentro dessa possível zona de suporte, a gente tem sim pontos bastante interessantes de entrada. Bom, quando a gente fala sobre isso, então, e a gente olha também esse tipo de cenário, a gente tem a própria 13RP3, que também está, primeiro no gráfico semanal, dentro de um enorme retângulo, saiu da zona de suporte retângulo para buscar a zona de resistência do retângulo, e no gráfico diário a gente percebe realmente estocástico lento bastante sobrevendido, permitindo aos traders mais agressivos observar com atenção a ruptura de 33 com 34, e neste caso o stop ficaria abaixo de 32 com 21 para a 3RP3. Esses são os principais ativos que me interessam para a bolsa na semana que está iniciando. Eu não vejo nesse momento margens muito seguras para operar na ponta da venda e, portanto, não pretendo trabalhar esse cenário em si nessa semana que vai estar se desenrolando, a não ser que apareça um fato muito relevante. Senhores, o vídeo de hoje sobre Bolsa Brasileira era este e nós iremos agora para o vídeo de Bolsa Americana.